Olá, sejam bem-vindos a mais uma de nossas memórias narrativas. As narrativas estão presentes na vida humana de diversas maneiras e em diferentes épocas. São as formas mais comuns que utilizamos para nos comunicar. Analisá-las pode elucidar uma infinidade de aspectos que permitam a compreensão do professor como sujeito, para além de questões didáticas, metodológicas e epistemológicas. Em razão das inúmeras concepções atribuídas à narrativa, apresentaremos algumas delas, a fim de esclarecer aquelas que se aproximam da concepção que pretendemos utilizar em nossa pesquisa. Toda atividade humana envolve o uso da linguagem, expressa de diversas formas, seja por meio da linguagem visual, teatral, verbal, entre outras. Barthes reforça que a narrativa está presente no mito, lenda, fábula, conto, novela, epopeia, história, tragédia, drama, comédia, mímica, pintura, vitrais de janela, cinemas, histórias em quadrinhos, notícias e conversação. Além disso, sob esta quase infinita diversidade de formas, a narrativa está presente em cada idade, em cada lugar, em cada sociedade. Ela começa com a própria história da humanidade e nunca existiu em lugar nenhum, em tempo nenhum, um povo sem narrativa. Não se importando com boa ou má literatura, a narrativa é intencional, transhistórica, transcultural. Ela está ali, como a própria vida. Por ser a narrativa um objeto de estudo da linguística, consideramos importante realizar uma exposição desta perspectiva. Na perspectiva da linguística, a narrativa é uma modalidade específica do discurso, da qual fazem parte os romances, os contos, novelas, crônicas, entre outros. Podem ser listados alguns de seus elementos constituintes: o fato, o lugar, a causa, o modo. Todos esses elementos estão encandeados pelo enredo e, por meio deles, torna-se possível definir o tema, que é o ponto central da narrativa. Além disso, no decorrer do enredo, ocorrem situações de conflito entre os personagens para atribuir maior dramaticidade, para, enfim, chegar ao clímax, o momento de maior tensão. Por fim, o desfecho, no qual as situações são resolvidas. Porém, partindo do pressuposto de que compreender uma narrativa é captar não apenas a descrição do desenrolar dos acontecimentos, mas também a compreensão do conjunto de relações e sentidos implícitos nela, discorreremos a seguir sobre outras concepções para além da linguística, tendo como fundamentação teóricos como Riquet, Clandinin e Connelly, entre outros. Existe uma necessidade de narrar por ser esta uma das principais formas de comunicação humana. Mais do que simplesmente comunicar, as narrativas também são maneiras de transmitir experiências por meio das histórias contadas. Segundo Clandinin e Connelly, a narrativa é o melhor modo de representar e entender a experiência. Experiência é o que estudamos, e estudamos a experiência de forma narrativa, porque o pensamento é narrativo. É uma forma-chave da experiência e um modo-chave de escrever e pensar sobre ela. Ao contarmos nossas experiências, nos reafirmamos, modificamos-nos e criamos novas histórias. Assim, o ato de narrar experiências é também um processo de aprendizagem, pois o sujeito ensina, mas ao mesmo tempo aprende, ouvindo outras narrativas que muitas vezes servem como exemplos para suas ações. Além disso, a narrativa é uma maneira de tornar acessível a experiência humana do tempo, que só pode ser conhecido se for narrado. Ao afirmar isso, Riquet evidencia que para ele, o maior objetivo das narrativas é o de possibilitar sua reconfiguração, pela ação do sujeito. Para este autor, é no ato da reconfiguração que a narrativa alcança seu maior potencial. Assim, a narrativa move-se para além do texto, ganhando novos sentidos, levando o sujeito a estabelecer novas formas de entendimento, ressignificar suas ações, transformar seus pensamentos, modificar seu mundo. Este caráter temporal da narrativa permite compreender que os saberes dos professores são modelados no decorrer da sua história pessoal, escolar e profissional. Isto implica dizer que estes saberes são dinâmicos,
sujeito às constantes construções e mudanças, e por meio das narrativas conseguimos compreender como as pessoas vivenciam e percebem suas experiências. Para Thompson, as narrativas possibilitam refletir como éramos no passado, nossas concepções atuais e nossas perspectivas para o futuro. Para Bondia, as narrativas possibilitam o entrelaçamento de vidas, porque quando narramos, as histórias deixam de ser individuais e passam a constituir também a história de outras pessoas, oportunizando a quem ouve essas histórias estabelecer elementos de identificação e refletir sobre seus próprios processos, reinterpretando seus modos de pensar e agir. Para Novoa, a pesquisa narrativa surge no sentido de ajudar a compreender o ser professor, numa perspectiva que vai além de sua formação acadêmica, entendendo-o como um sujeito social que se modifica por meio de suas experiências pessoais, de sua interação com os alunos, com outros professores, com sua família e com as instituições. A narrativa, como método de pesquisa, auxilia a sistematização das experiências nos contextos socioeducacionais, ajudando a entender como os professores produzem seus saberes e como transmitem o saber produzido, visto que se entendemos o mundo de forma narrativa, então faz sentido estudá-lo de forma narrativa. Para nós, a vida como ela é, para nós e para os outros, é preenchida por fragmentos narrativos, decretados em momentos históricos de tempo e espaço, e refletidos e entendidos em termos de unidades narrativas e descontinuidades. A partir das vivências e experiências durante o primeiro semestre no IMPED, ficou evidente o problema desta pesquisa, que teve como propósito verificar o que era possível de ser compreendido de narrativas de professores em formação no mestrado profissional em ensino tecnológico, cujo desdobramento incidiu em indicadores que foram utilizados como referenciais para a elaboração de um recurso pedagógico, o site-blog Narrativas no IMPED, como um recurso possível de ser utilizado em processos formativos de professores. Assim, com base nos subsídios apresentados, acreditamos no potencial das narrativas de contribuir para a formação de professores, possibilitando-nos refletir sobre o nosso processo e lançarmos novos olhares sobre nossas ações, auxiliando na análise de diversas questões educacionais, oportunizando também conhecer os professores e seus processos de produção de conhecimentos, auxiliando na compreensão de que eles não são apenas profissionais, mas também sujeitos com sentimentos, crenças e valores.